Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Eduardo Montoro, estudante do segundo ano do ensino médio, e hoje eu estarei apresentando meu produto final de iniciação científica. Eu irei falar sobre o vegetarianismo no mundo, que é um tema muito importante e polêmico, e eu fiz esse projeto com uma metodologia que se chama de Design Thinking, ou seja, eu penso em uma pergunta motivadora e eu preciso criar um produto final em cima dela. Porém, no começo eu fiquei muito focado em explicar sobre o vegetarianismo ou em comparar ele com o onivorismo, por exemplo. Só que eu percebi que não adiantava eu explicar esse tipo de coisa, que a pessoa podia simplesmente chegar na internet, dar uma pesquisada rápida e achar esse tipo de informação facilmente. Então eu decidi mudar minha pergunta motivadora para uma mais desafiadora e que exigisse um nível maior de pesquisa e de compreensão sobre o assunto. Então, meu novo tema é vegetarianismo. O que aconteceria se o mundo todo se tornasse vegetariano? Bom, há uma série de motivos pelos quais as pessoas se tornam vegetarianas. Algumas se dizem contrárias ao sofrimento dos animais, enquanto outras só querem ter uma vida mais saudável, por exemplo. Eu sou vegano há alguns meses. Essa imagem é meramente ilustrativa. E eu não como, né? Carne há 3 anos e meio. Eu virei vegano por uma questão ética, né? Porque eu entendi que pra minha vida, ou seja, pra mim, na minha opinião, os animais não são alimento. Além de descobrir que também é uma questão de saúde e bem-estar do ser humano e do animal, juntamente com seus direitos, uma questão que aborda o impacto ambiental e a sustentabilidade, também de justiça social e até mesmo uma cultura. Já existem muitas pesquisas e testes que comprovam que o vegetarianismo é uma alimentação saudável e pode se tornar completa de acordo com os seus hábitos alimentares, principalmente. Há uma entidade, né, referente no âmbito da nutrição que se chama Academia de Nutrição e Dietética, e ela afirma o seguinte: as dietas vegetarianas adequadamente planejadas, incluídas as dietas totalmente vegetarianas ou veganas, são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem proporcionar benefícios para a saúde na prevenção e no tratamento de certas doenças. As dietas vegetarianas bem planejadas são apropriadas para todas as etapas do ciclo vital, incluindo a gestação, a lactação, a infância e a adolescência, assim como para os atletas. Por mais que muitas pessoas neguem, vegetarianos têm razão. Reduzir a ingestão de carne traz muitos benefícios à saúde e ao planeta. E quanto mais novos adeptos ao vegetarianismo, mais essas vantagens são reproduzidas em escala global. Mas se todos nós resolvêssemos nos tornar vegetarianos estritos, as consequências poderiam, talvez, ser dramáticas para milhões ou até bilhões de pessoas. Segundo a definição de Andrew Jarvis, do Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, que tem uma sede na Colômbia, ele diz que trata-se de um conto de dois mundos, ou seja, em países desenvolvidos, o vegetarianismo traria vários tipos de vantagens para a saúde pública e para o meio ambiente, mas nas nações em desenvolvimento poderia haver ainda mais pobreza. Vamos adentrar agora no estudo que Jarvis fez, porque ele e seus colegas analisaram a hipótese de todos os habitantes da Terra mudarem suas dietas da noite para o dia. Primeiro, o impacto nas mudanças climáticas. A produção de alimentos responde por algo entre 25% e 30% de todas as emissões de gases de efeito estufa geradas pelo homem em todo o mundo. E o grosso disso, obviamente, vem da pecuária. E apesar disso, o impacto da nossa alimentação sobre o clima é frequentemente subestimado. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma família de 4 pessoas emite mais gases de efeito estufa por comer carne do que por dirigir 2 carros. Mas, em geral, são os veículos motorizados e não os bifes que aparecem como vilões nas discussões sobre o aquecimento global. Tanto que o Tim Benton, que é um especialista em segurança alimentar da Universidade de Leeds, no Reino Unido, ele diz que muitas pessoas não pensam nas consequências que a produção de alimentos tem sobre o clima. Mas se consumirmos um pouco menos de carne hoje em dia, deixaremos um mundo um pouco melhor para nossos filhos e netos.
E teve um pesquisador no programa Futuro da Comida, da Universidade de Oxford, que chama Marco Springman. E ele construiu modelos computarizados que simularam o que aconteceria se todos os seres humanos se tornassem vegetarianos até 2050. De acordo com os resultados da sua pesquisa, ele indica que graças à eliminação da carne vermelha da dieta, as emissões ligadas à produção de alimentos cairiam em 60%. E se o mundo todo passasse a ser vegano, ou seja, não consumisse nenhum produto de origem animal também, a queda cairia ainda mais, talvez para 70%. Porém, fica claro que esse cenário não é muito realista. Até o próprio Springman disse. Mas ele também destaca a importância que as emissões relacionadas à produção de alimentos terão no futuro. A indústria alimentícia, especialmente a pecuária, também toma muito espaço, o que provoca emissões com a transformação do uso da terra e com a perda da biodiversidade. Dos quase 5 bilhões de hectares de terra usados atualmente no mundo para a produção de alimentos, 68% são usados para a pecuária, ou seja, 3,4 bilhões de hectares. Então, se todos nós virássemos vegetarianos em um mundo ideal, vamos dizer assim, a gente dedicaria 80% desses espaços ao reflorestamento, o que aumentaria a absorção de carbono e aliviaria as mudanças climáticas. Transformar antigas pastagens em habitats nativos também seria um milagre para a biodiversidade, inclusive para os grandes herbívoros, como os búfalos, que perderam seu espaço para o gado bovino, e para predadores como os lobos, frequentemente mortos por atacarem ovinos, suínos e aves. Então, essa intervenção que existe no mundo de hoje faz parte de uma seleção artificial, ou seja, a gente escolhe quem tem que morrer e quem tem que sobreviver. Os 10 a 20% de pastos restantes poderiam ser usados para produzir mais alimentos com a finalidade de compensar a abastecimento. Apesar de um aumento relativamente pequeno na área cultivada, isso compensaria a perda de carne, sendo que 1/3 das terras hoje é usada para produzir alimentos para o gado e não para os seres humanos. No entanto, o reflorestamento ou a conversão das terras para o plantio precisariam de planejamento e investimento, já que as pastagens tendem a ser altamente degradadas. Até o Jarvis disse: você não pode simplesmente tirar o gado de uma fazenda e esperar que o lugar se torne uma floresta primária sozinha. Agora pode ter vindo uma pergunta na sua cabeça. E quanto ao desemprego? As pessoas envolvidas na indústria da carne, elas também precisam de ajuda para mudar de carreira, arrumando novas posições na agricultura, no reflorestamento, ou produzindo bioenergia a partir de derivados dos produtos atualmente usados como ração de gado. E o Jarvis também teve uma ideia, ele e seus colegas, na qual os fazendeiros também poderiam receber pagamento para continuar cultivando parte de seu gado, só que com o objetivo de manter a biodiversidade. Essa questão ela é muito importante e interessante, porque se a gente não conseguisse criar alternativas profissionais e subsídios para essas pessoas, seria possível imaginar uma alta taxa de desemprego e uma grande inquietação social, especialmente nas comunidades rurais ligadas ao setor pecuário. E isso mostra que se um dia isso fosse acontecer, ia ser um processo longo de desenvolvimento do ser humano. Tanto de mentalidade como de estratégias, porque nós não estamos prontos para esse tipo de impacto na sociedade. Falando sobre o impacto e o transtorno econômico, que seria enorme, há um estudo realizado por Ben Fallon, que é um pesquisador que falou um pouquinho sobre o equilíbrio entre a demanda alimentar e a biodiversidade na Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, e ele disse que há mais de 3,5 bilhões de ruminantes domésticos em todo o planeta, além de dezenas de bilhões de aves produzidas e mortas a cada ano para servirem de alimento. Então, a gente está falando de um enorme transtorno para a economia. Também tem um impacto cultural. Cerca de 1/3 das terras do mundo são áridas ou semiáridas e só comportam a criação de animais. Então, até mesmo os planos mais bem executados
provavelmente não seriam capazes de oferecer um modo de vida alternativo para todas as pessoas que atualmente trabalham na pecuária. Sem gado, a vida em algumas regiões seria impossível. Essa foi uma frase também de Ben Fallon. Isso inclui particularmente os povos nômades, né? Que sem os seus animais, eles seriam obrigados a se assentar em algum povoado ou cidade. E aí eles iam perder a identidade cultural, eles deixariam de ser nômades. Até mesmo pessoas cujas vidas não dependem apenas da pecuária poderiam sofrer, já que pratos à base de carne fazem parte da história, da tradição e da cultura de vários povos. O impacto cultural de abrir mão da carne é, hoje em dia, e seria também enorme. Por isso é um dos motivos pelo qual os esforços para reduzir o consumo acabam fracassando para a maioria das pessoas. Os efeitos na saúde também seriam variados. O modelo de Springman mostra que se todos nós adotássemos uma dieta vegetariana até 2050, a gente veria uma redução na mortalidade global de 6 a 10%, graças a uma menor incidência de doenças cardíacas, diabetes, derrames e alguns tipos de câncer. E isso não seria apenas o resultado de eliminar a carne vermelha, mas também porque por causa da redução de calorias, né? E o aumento da ingestão de frutos e legumes. E com menos pessoas sofrendo de doenças crônicas relacionadas à dieta, isso também traria um corte nos gastos da saúde pública, economizando de 2 a 3% do PIB global. Porém, para que isso aconteça, seria necessário encontrar substitutos apropriados do ponto de vista nutricional, especialmente para mais de 2 bilhões de subnutridos que existem em todo o mundo. Os alimentos de origem animal, eles possuem mais nutrientes por caloria do que certos grãos. Então, o vegetarianismo em escala global poderia, talvez, criar uma crise de saúde no mundo em desenvolvimento. Porque de onde a gente tiraria todos esses micronutrientes? Felizmente, o mundo inteiro não precisa do tal vegetarianismo ou veganismo para que possamos ter os benefícios sem os prejuízos. Ao invés disso, ao invés disso, é fundamental uma moderação na frequência com que se come carne e no tamanho das porções. Um estudo comprovou que se a Grã-Bretanha adotasse as recomendações alimentares da Organização Mundial da Saúde, da OMS, as recomendações alimentares que eles têm nos dias de hoje, as suas emissões de gases de efeito estufa cairiam 17%. E isso poderia cair muito mais se os habitantes evitassem produtos de origem animal e alimentos processados. Então, a verdade é que precisamos repensar, mudar e transformar nossa alimentação para que ela se torne mais saudável e, principalmente, fazer mudanças significativas no mundo. Ninguém pode te obrigar a parar de comer carne, mas já pensou em reduzir seu consumo para ajudar o seu planeta? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.